Eu acho que o nosso debate ficou muito pautado na questão de ter vontade ou não ter vontade na semana passada. E algumas distorções acabaram se estabelecendo. Opa, por exemplo, em nenhum momento eu disse que o Inter teve só vontade. Mas eu disse que o Inter teve mais vontade e ganhou o Grenal porque teve mais vontade do que o Grêmio. Tá. Ter vontade não significa dizer que se o Inter perde para o Atlético Paranaense, perdeu porque não teve vontade. Então, se o time tiver vontade, vai ganhar. Se não tiver vontade, vai perder. Claro que não. É claro que existem várias coisas. Existem várias coisas também que fazem parte de ter vontade. Eu cheguei a mencionar naquele dia lá no Gaúcho Sports Bar e depois não avancei, que quando eu acordo para correr, muitas vezes eu acordo com vontade, muitas vezes eu acordo sem vontade. Quando eu acordo meio sem vontade e eu vou correr, mesmo que eu queira, eu não vou conseguir fazer o melhor tempo da minha vida. Agora, quando eu acordo com vontade, no dia de uma prova, que é diferente do treino, que é diferente do dia ordinário, eu vou com vontade. E quando eu corro com vontade, é diferente. É diferente. Então eu entendo que o Inter teve muito mais vontade do que o Grêmio e ganhou o Grenal porque teve mais vontade. E dentro da vontade tu pode colocar aplicação, pode colocar pegada, pode colocar o interesse nas coisas que estão acontecendo no jogo. E, principalmente, o Inter jogou o Grenal como um clássico. O Grêmio jogou a 5ª rodada do Gauchão, é dessa forma que eu vejo. E o Inter jogou com tanta vontade, e aí eu quero começar a conectar com o que aconteceu depois do Grenal, para não ficar remoendo aquilo que eu já falei. O Inter jogou com tanta vontade o Grenal, com tanto gás, com tanto fôlego, colocou tudo de si no Grenal, assim, de uma maneira tão acima da curva, que o Inter, vejam só, teve que preservar o Mercado, o Paulinho e o Carboneiro para começar o Campeonato Brasileiro. O que foi um erro, O Inter né? há um mês tava rezando para não cair. E o Inter, um mês depois, começa o Campeonato Brasileiro desgastado de um clássico inútil. Tá? Desgastado de um clássico inútil. E que é importante, inútil, mas importante. Eu não tô desmerecendo o Grenal. Eu não tô dizendo que a dupla Grenal tinha que ter preservado, mas, cara, não tem lógica tu jogar o Grenal com todo o gás, ter que preservar contra o Atlético Paranaense, sendo que no final de semana tu já vai ter um jogo de gauchão que tu vai preservar. Mas antes do campeonato falado, antes do Grenal, tu não falou isso. O quê? Inclusive eu falei aqui no Show dos Esportes que eu perguntei pra vocês, o que significa esse Grenal? Aí tu falou assim, Grenal é importante até quando não vale. Mas eu tô dizendo que Agora você tá chamando o Grenal de inútil? Não, o Grenal... Porque assim... Não, olha só. Ruda, olha só. Nós temos culpa nisso, à medida em que a gente transforma um Grenal de primeira fase numa Copa do Mundo. Tu não entendeu o que eu falei. Porque a pressão que a gente estabelece aqui enquanto imprensa, junto com os torcedores, é fora da realidade para um jogo que não vale praticamente nada, sabendo que os dois vão estar nas quartas de final, como aconteceu. O Grenal... tu não entendeu o que eu disse, tá? O Grenal foi inútil. O Grenal foi inútil. Foi. Na questão de consequência na comparação com a primeira rodada do Brasileirão. O Grenal é importante. O Grenal... Mas quando eu perguntei, estava embutido isso já. Não. Quando perguntou o quê? Quando eu perguntei aqui, já estava embutido isso. Quando? Sem ser na segunda-feira passada, após clássico anterior. Mas eu quero só te perguntar uma coisa. Porque o brasileiro estava chegando. Em qual momento eu te disse que tinha que ir com força máxima no Grenal e preservar na estreia do Brasileirão? À medida em que qual momento eu te falei? À medida em que a gente avalia... Em qual momento eu te falei? Mas aí é a leitura que a gente faz a partir do que vocês falam. Aí é a leitura que tu faz. Mas o que eu digo e o que eu penso não é isso. O Grenal é importante até quando não é importante. Perfeito. Isso estabelece que os times têm que dar a devida importância para um clássico independente da circunstância. Óbvio. Transformá-lo numa Copa do Mundo um equívoco. Tu acha que o Grenal não era importante pro Inter? O Inter que saiu esfacelado do ano passado e que ganhou uma confiança absurda no Grenal. Era importante, mas claro pagou que era. Mas pagou o preço caríssimo. Mas olha só. Mas a gente transforma o Grenal numa Copa do Mundo, Diori, e aí depois quando... A gente vai ver lá na frente o preço que vai custar esse Grenal. Mas a gente cobra no jogo seguinte, como é que poupou os atletas bom? Arruda, se o Grenal é importante... Arruda, Grenal... Atlético Paranaense e depois o Caxias. Grenal, Atlético Paranaense e Caxias. Tá. Contra o Inter de Santa Maria, tu vai com força máxima. Porque tu quis. Porque tu tem que... Não, mas aí... Concordo. Porque tu quis. Por quê? Mas olha só. Mas tem motivo, Diori. Olha só. Mas tem motivo, Diori. Tem motivo, mas olha só. Vai escalar o time principal no Grenal direto, sem jogar nenhuma partida. Pode? Não, mas não é a lógica, né?
Os caras têm mas qual é a lógica? Os caras têm que ganhar ritmo, ganhar entrosamento pra jogar um clássico, porque vale muito. Então, mas por que não colocou o time principal no jogo anterior, então? Não, alguns jogaram contra o Monson. Se tu vai... Eu não tenho o exame dos jogadores do Internacional. Se tu tem o exame dos jogadores do Internacional e tu vê que tu vai colocar o jogo contra o Atlético Paranaense em casa, que é o jogo mais fácil que tu tem entre janeiro e fevereiro no Brasileirão, se tu vê que vai colocar perigo e tu coloca contra o Inter de Santa Maria no Grenal e depois tu tem prejuízo contra o Atlético Paranaense, essa leitura. É um equívoco. Eu posso, talvez eu ganhe dessa forma, entendeu? O Grenal é muito importante e inútil ao mesmo tempo. Dependendo da consequência que o Grenal pode ter pra tu ter um prejuízo no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro, é um absurdo. Não, é um absurdo. Não, até porque eu discordo, porque qual foi o time do Inter ontem? Tô deixando a parte romântica do futebol se sobressair em relação à prática. E a prática é o seguinte: qualquer gol no Brasileirão vale mais do que qualquer coisa no Gauchão. Qualquer gol no Brasileirão. A prova disso é o final do ano passado, em que o Fortaleza se empatasse em 2-2 com o Botafogo, como estava acontecendo, forçava o Inter a fazer 2-0 no estádio Beira-Rio para ficar. Então, assim, temos que entender e colocar de fato o peso do gauchão. E nessa temporada a dinâmica é diferente. E já estamos pagando preço na primeira rodada. Né? Então, se o Grenal é muito importante, o Brasileirão é muito mais. É muito mais. Concordo muito. Só que a gente, enquanto imprensa, cobra que o Inter vença o Grenal, mas que o Grêmio também vença o Grenal, porque se não vencer é crise. E aí no jogo seguinte está cobrando porque poupou fulano, fulano e fulano. Tá, mas qual é o problema? Mas como assim? Olha o mas tu não pode... contraste das ideias. Arruda, olha só. Bom, tu me disse semana passada... Tem que jogar o Grenal com força máxima. Tu me disse semana passada que o elenco do Inter não era tão frágil. E eu disse que se o Inter não jogar com os 11 titulares e não jogar com a corda esticada, vai cair pra Série B. Sim, mas aí tu tá cobrando que o Inter jogue com a corda esticada um Grenal que não vale nada. Não, como aconteceu aqui na Rádio Gaúcha. Tu acha que o Inter não tem condições de jogar 2 jogos seguidos com a corda esticada? 3 jogos. 3 jogos? Porque ele botou o time principal contra o Inter de Santa Maria. Mas aí a corda tá muito esticada, né? Vai arrebentar a corda contra o Inter de Santa Maria, né? Não, mas só um pouquinho. É ritmo. É ritmo. Não, tu não pode jogar com um ritmo dosado contra o Inter de Santa Maria para testar os titulares em ritmo de treino? Somos minutos ali... Não, mas não é também assim, né? Não é baby futebol, né, Diori? Não é adulto contra criança. Tem um time, o Inter contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio, cara. Tudo bem, mas tem um time do outro lado. São 11 jogadores iguais, são adultos, são caras de porte físico. Tudo bem. Não, mas quem é que disse que era criança, Ruda? Não, mas é que a gente tá tratando como se não fosse nada. É um jogo de futebol. De intensidade. Não, mas é óbvio que é um jogo de futebol, de esporte nós estamos falando. Aí tu pega ritmo. Pega ritmo. Eu tô calmo. Aí pro Grenal tem que jogar com a corda esticada. E aí, Brasileirão, a gente começa a cobrar porque os caras não conseguiram. O jogador se acusou. Bom, não tem condições de começar o jogo. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente tá fazendo aqui na cobrança dos times. Se é esfacelar um trabalho, por exemplo, do Grêmio, com 7 jogos na temporada. Que é o que a gente quer fazer. Ou se é cobrar o técnico do Internacional, que tem um elenco que precisa de reforços ainda, porque poupou 3 jogadores depois de dar a vida no Clássico. Perfeito. Com mais vontade que o Grêmio. Pra mim, tá? Tu pode dar vida no Clássico, ou pode jogar competindo no Clássico. Justo. Pode jogar com a corda esticada no Clássico. Justo. E ganhar o Clássico é muito importante. Tá. Agora, tu não pode sacrificar o jogo do Brasileiro. Dá pra fazer as duas coisas. Se não dá pra fazer as duas coisas... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se não dá pra fazer as duas coisas, então eu vou avisar pra torcida do Inter o seguinte. Já era o Brasileiro. Pode preparar a Série B. Não, porque daí... Pode preparar a Série B. O Inter decidiu que vai poupar jogadores no Gauchão. Falou o técnico... Vai poupar no Gauchão agora? Vai poupar no Gauchão. Mas vai poupar pra perder pro Flamengo. Porque vocês disseram antes do bloco anterior que o Inter vai perder. Não precisa nem jogar. Vocês é o Bertoncello falou. Ele vai poupar depois. Não, vai poupar depois, porque o Flamengo é antes do pro Palmeiras. É pro Palmeiras. Não, mas a prova tá no Flamengo. O Flamengo começa um planejamento no ano de botar um time sub-20 no Carioca. Vai mal. 1,9. Z2. Pronto para ir para um quadrangular de rebaixamento, onde está o Inter de Santa Maria. Lá no Rio iria estar o Flamengo. Ou pode estar ainda. É, isso. Vai chegar na última rodada não dependendo dele. Vai ter que ganhar e ainda torcer por resultados para Teve que antecipar as férias. Não, dane-se. Não, baixa os titulares. Não, mas aqui tem um planejamento. O Flamengo, com 2 times, volta, vai jogar o Fla-Flu com o Vasco com titulares, o Fla-Flu com o que tiver de titulares para jogar, titulares contra o São Paulo, titulares contra o Corinthians. Perdeu todos. Ganhou do Vasco de 1-0. 1-0. Perdeu todos. Mas massacrou o Vasco também, né?
Massacrou o Vasco. Massacrou o Vasco. Tá. Com 1 a menos, o Vasco teve um cara expulso depois. Eu vou te perguntar só o seguinte, a comparação é válida porque todos os clubes do futebol brasileiro estão no mesmo momento. E eu tenho uma dúvida em relação ao que a gente vai estar falando do Flamengo e do Inter em agosto. Porque o Internacional, e aí está o meu ponto, quando eu falo da vontade do Grenal, é que o Inter contra o Atlético Paranaense não bastou ter vontade, porque não tem qualidade. Porque não tem qualidade, não adianta tu ter vontade se tu não tem qualidade. O Inter ganhou na vontade do Grêmio porque o Grêmio tá muito atrapalhado. A notícia do Gauchão, que o Inter é horroroso, eu já sabia. Porque o Inter, vocês não vão me dizer que o Inter de dezembro, que todo mundo queria fazer uma limpa, virou bom agora. Não, ele perdeu peças, né? ele segue pior em relação ao ano passado. Também. Não, mas mudou o técnico, então virou todo mundo bom agora. Bom, mas acontece já. Depende, já né? Aconteceram várias vezes no Brasil isso, do técnico chegar e mudar a forma de jogo. Então os atletas então o Inter briga pelo que no brasileiro, Arruda? Como é que é? Qual é a briga do Inter com o novo técnico? Eu sigo achando que é 45 pontos. Não, eu acho que o Inter é muito ruim com o técnico que for. 45 com esses pontos. Jogadores. Mas a gente tem que ver um pouquinho mais também do que vai acontecer. Com esses jogadores, o Inter é fraco. Vamos lá, o Inter perdeu para o Atlético Paranaense de maneira justa, mas a derrota aparece a partir de um erro individual de um jogador por excesso de confiança e que muda a história do jogo. Porque todo mundo sabia como o adversário viria, seria assim do início ao fim, porque conhecemos o Odair Hellmann, e o Inter teve a chance de abrir o placar antes do gol sofrido, uma chance claríssima nos pés do Tabata. Tá, e ali até acho que houve um erro de estratégia inicial dele na parte tática, porque quem deveria estar naquela bola ali não era o Tabata e sim o Alan Patrick. Mas quando o jogador individualmente se equivoca, erra e entrega o gol para o adversário, a história do jogo muda. Uhum. Então, assim, martelar o Atlético Paranaense em circunstâncias de 0-0 já seria algo chato. Agora, com 1-0 então no placar por Odair Hellmann, a gente já sabe como funciona. Então, assim, eu não consigo avaliar, sinceramente, se o time do Inter é horroroso a partir disso, como você está falando. Porque tu não consegue avaliar. A gente está falando de um time que estava com uma linha de 5, povoando no meio campo. Deixa eu só entender a relação. Tu não consegue avaliar se o time do Inter é horroroso por causa do jogo contra o Atlético Paranaense. Futebol é prática, tá? Não é só teoria. Porque a gente tá... Na teoria, o Inter tem que vencer todos os 19 adversários que vêm ao Beira-Rio, menos Palmeiras e Flamengo. Pra mim não precisa vencer, é só cair daí. Na teoria é essa. Não, na teoria é essa. É isso? Mas na prática a gente tá vendo... Se o Inter sofrer em casa... Eu tô tentando justificar aqui, explicar por que o Inter não conseguiu vencer o Atlético Paranaense e por que ele deixou tantos espaços a partir do que aconteceu no começo do jogo. Tá. O Inter teve a chance de abrir o placar, o Bruno Tabata não teve confiança, não é a dele. Tá. Vou usar o Cita, mas se o Inter faz o gol, a história do jogo seria diferente e aí a gente poderia ver, de fato, de repente, o que é o Internacional. Se o Atlético Paranaense faz o segundo, acaba o jogo também. O futebol é assim, só que eu não posso cravar que o Inter é horroroso porque ele enfrentou uma retranca absurda do Odair Hellmann. Mas deixa eu entender uma coisa, tá? Tu tá criticando o Luiz Castro por repetir coisas do Mano Menezes. Tá. Mas então a gente não pode criticar porque mudou o técnico. De repente o Edenilson vira o Modric. Não, mas a gente viu que não mudou, que não virou. A gente viu? No Grenal, sim, a gente viu, não jogou nada. Mas de repente Ele fez o gol, mas não jogou nada. Mas de repente o Dodge resolve virar o Busquets. Não, o Dodge é por falta de opção. Não, e eu acho que foi um equívoco dele botar o Dodge contra o Fluminense. É que pro Grêmio tu já sabe a amostragem dos caras do ano passado. Pro Inter tu não pode dizer ainda se o Inter é horroroso. Eu digo, o Inter é horroroso porque em dezembro tava rezando pra não cair, perdeu 3 jogadores pra janeiro, mudou o técnico e segue horroroso com um novo técnico. Essa é a minha opinião. Justo, tá bom? Pra mim é isso. Tudo certo, é isso. Só que o que eu quero dizer é que o trabalho do Luiz Castro em termos táticos é muito mais parecido com o do Mano do que o Pesolano em relação ao Roger ou ao Ramon Dias. O Abel eu nem posso falar muita coisa porque... Mas eu acho que vai chegar uma turbulência, tá? A sequência é muito difícil, precisa de reforços, mas a circunstância do jogo do Atlético Paranaense pra mim foi algo diferente. Foi algo diferente. O gol que o Inter sofreu mudou toda a história do jogo ou complicou ainda mais a história do jogo pro Inter dentro de casa. Mas é que isso é o futebol, né? Bom. Tu tem um adversário do outro lado e de vez em quando tu vai sofrer o gol que vai mudar a história do jogo. E se tu não tiver condições e qualidade e se tu for horroroso, como eu tô dizendo, tu não vai ter recursos. Então vende os 11 do time. Vende os 11, contrata 11 então. Infelizmente o Inter não pode fazer isso. Quem disse foi o Fabinho Soldado, né? Eu acho que o Inter deveria ter feito uma limpa, mas o Inter não tem condições de fazer a limpa. Então o Inter vai ter que ser muito criativo com as peças que tem, mas as peças que o Inter tem estão aí. Infelizmente. É triste dizer isso pro torcedor colorado, mas as peças que o Inter tem estão aí, além do Vijagra, que chegou, além do Alejandro, que tá chegando agora, que teve uma boa temporada na vida, mas que é muito melhor tu ter o Alejandro, que possa fazer, de repente,
sei lá, 10, 12, 14, 15 gols na temporada, enquanto o Valência fez meia dúzia e custava 2 milhões por mês. Então é melhor ter o Alejandro competindo, brigando e com vontade de jogar por um prato de comida, que é o que o Inter precisa, porque o Inter é um time operário, sabe? O Inter não tem qualidade. Ah, mas o Alan Patrick não é operário. O Alan Patrick é o 10 do Inter. Agora, se o time não for operário e o próprio Alan Patrick não tiver uma mentalidade de brigar, eu vou dizer hoje, dia 2 de fevereiro, o Inter vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha visão do futebol do Inter.